O erro primário que nós humanos fazemos ao olhar para as chamadas leis do karma é imaginar que isso é igual à justiça divina, que isso teria sido um tipo de justiça que foi inventada por Deus. Isso está absolutamente errado, não tem nada a ver. Os espíritos disseram muito claramente, e ainda que certos segmentos do espiritismo façam mau uso dessa informação, mas os espíritos disseram muito claramente que Deus, o Deus mesmo, o Pai amantíssimo, o ser incognoscível, seja lá como a gente queira chamar, esse ser, ele nem premia, nem pune a nenhum dos seus filhos. Entendo ele dado de si mesmo, o seu, entre aspas, a semente da sua divindade, da sua deidade, que na cultura védica representa o corpo átmico mais elevado, junto com o búdico e o manásico, não confundir com o corpo Atman, que é átmico, é outra história. Essa parte divina, essa semente divina presente em cada consciência espiritual particularizada, faria com que esse ser, em tendo dado essa semente, a partir daí ele não pune nem premia, porque em essa semente, se transformando numa consciência particularizada, esta é que, a partir das opções que vai fazendo nos níveis onde a existência passa a existir fora do circuito da perfeição, onde pede criatividade e improvisação, essas opções feitas por esta consciência acionam os mecanismos das leis de causa e efeito, ação e reação, e nisso aqui é que surge o mérito e o demérito em relação às consequências daquilo que foi semeado. Por isso que se diz que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, assim, isso é que os espíritos dizem claramente. Só que a lei do karma, que não é uma criação do Ocidente, é uma criação do Oriente, não é isso que nós ocidentais pensamos. A lei do karma não foi criada para os seres humanos. A lei do karma, eu explico isso em 2 livros, as caixas hindus, o Dharma e as caixas hindus, e acho que no Shiva e a origem esquecida do yoga, onde a gente fala que muita coisa que os humanos hoje cultuam como sendo da cultura humana veio de seres que não eram humanos, mas que viviam aqui na Terra. Veio de seres que eram parte humano e parte outra coisa, mas que viviam aqui na Terra. Esses seres, que não eram humanos ou totalmente humanos, eles cultivaram a lei do Dharma para poder organizar a vida. Como assim? No sânscrito, a expressão varna significa talento, significa casta, significa segmento de existência. A expressão varna, tomando como talento, faz com que, para a lógica humana, um ser humano que tem muitos talentos, o ser humano mais medíocre tem muitos talentos. O ser demo mais habilitado tem poucos talentos devido à demência que eles têm. Então, um ser demo, ele tem 1 ou 2 varnas que o caracterizam, ou seja, 1 ou 2 talentos. Então, os demos, quando surgiu a educação dármica surgiu para organizar os demos de acordo com o varna deles, ou seja, com o talento que eles tinham. Ou ele era brahmane, seguidor de Brahma, no sentido de ler as escrituras e pensar, ou ele era um kshatriya, ou seja, um demo que brigava, um ser híbrido que era bom de briga, ou ele era um ser ativo que ia ser comerciante, cuidar de negócios, blá, 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 ele era empregado, blá, blá, blá. Depois surgiu outro, que é a turma dos Dalits, que não servem para nada. Mas isso não era no tempo dos humanos, era no tempo dos demos. Aí, o que é que significa o conceito de Dharma? Era o único conceito sagrado desses seres. O Dharma é o dever sagrado que você tem de cumprir aquilo que a sua varna, ou seja, o seu talento, ou a sua casta quer de você. Então, Dharma é o dever sagrado que você tem para com a sua casta, para com a sua
entre aspas, o seu segmento social. Se você cumprir o seu Dharma de acordo com o seu Varna, você vai ter um karma positivo. Se você não cumprir o seu Dharma de acordo com o seu Varna, você vai ter um karma negativo. O conceito de karma originalmente surgiu para esse tipo de ser, não foi para os seres humanos. Só que quando Vyasa e seus discípulos, seus ajudantes lá, organizaram as narrativas, as primeiras narrativas, mostrando como esses seres, os brahmanes, os kshatriyas, os rishis, se davam bem ou se davam mal, dependendo do tipo de karma que eles adquiriam, por bem ou não cumprir a lei dármica, os humanos, quando herdaram essas histórias desses seres, e quando esses seres, devido ao fechamento dos portais que unem esses dois universos, foram obrigados a voltar para o universo deles, os que aqui ficaram terminaram morrendo e só restou o humano com essas histórias, aí os humanos traduziram essas histórias como se fosse eles, os humanos, tendo vivido isso lá atrás, quando Arjuna, Yudhishthira, Duryodhana, essa turma toda não era ser humano como nós somos. Eles tinham um certo quê de humanidade, mas eram seres híbridos. Então, sim, de fato, como Gilberto diz, o karma não se aplica ao ser humano. E, como eu disse, nascer nos moldes em que nós estamos, nem isso é ético. Quanto mais você, enquanto Rogério, e sofrer consequências do que o espírito que anima Rogério hoje fez lá atrás, e eu, Rogério, não me lembro de budífras nenhuma disso. Mas qual o problema? O problema é que em Rogério está o mesmo DNA que o espírito que hoje anima Rogério animava não sei quem lá, e o defeito está no DNA. Então, esse mesmo DNA precisa ser corrigido, ainda que hoje o Rogério, que está cuidando do genoma, não tem a menor noção disso. Isso aqui, em tese, não é o karma dos... Isso aqui tem a ver com a Wyrd, que foi... Aí eu teria que entrar na mitologia nórdica para explicar o que Orlog, ou então Moros, como é chamado na mitologia grega, através das três moiras, ou Nornes, ou Orlog, através das três Nornes, teria criado como sendo a teia da vida que rege. No caso, também regia os deuses, os semideuses, e os humanos entraram nessa roda. E que roda é essa? É a roda em que cada consciência é responsável pelo que dela sai. Como tudo que sai de uma consciência um dia retorna, nisso entra também o sentido de uma roda kármica ou sansárica, se a gente for usar as expressões da mitologia védica hindu. Então, nesse sentido, não é uma justiça divina, e o nosso irmão Gilberto está corretíssimo ao colocar como premissa uma certa dose de inconformismo com esse tipo de punição que nós humanos somos obrigados a... Só concluindo, na vida nós temos três tipos de problemas. Os problemas que são consequências de causas que a gente nessa vida faz, a consequência bate na gente. Esse é o primeiro tipo de problemas que nós temos. O segundo tipo de problemas, pessoas que estão próximas a gente geram causas, essas causas geram consequências desagradáveis e essas consequências terminam batendo na gente, ainda que tenha sido alguém próximo a mim que fez o problema. Esses dois tipos de problemas ou de consequências desagradáveis que nós humanos sofremos, elas são passíveis de você fazer uma leitura. E eu estou com esse problema, mas quem criou isso foi eu mesmo, com aquela atitude que eu tomei lá atrás. E eu estou ferrado porque papai não podia ter feito esse gasto, e fez, e agora minha escola de inglês, ele não vai pagar, eu não vou poder estudar inglês, que merda, isso vai prejudicar a minha vida, mas foi um erro do meu pai. Isso aqui a gente consegue fazer a leitura. Mas quando algo bate em você, que você não consegue localizar a causa nessa vida, nem como tendo sido produzida por você ou por alguém, só nesses casos é que
entre aspas, a gente poderia chamar de kármico, é porque vem de uma causa que está lá atrás, que você não vê, que você, enquanto ser humano, não tem nada a ver com isso, mas como o genoma que estava lá atrás, está agora no seu corpo, e o mesmo espírito está administrando, o seu eu termina, entre aspas, sendo o agente que o espírito que lhe anima está usando para resolver aquela marcação genética no seu genoma, e você só resolve aquilo ou acrescentando um epigenoma ao velho genoma, ou sofrendo os efeitos do problema, para ver se através de sofrimento um novo gene, uma nova inscrição genética surge na altura do seu genoma para pacificar o passado. É o que eu posso dizer.